Olá, meus queridos amigos, graça e paz seja sobre a vida de cada um. Nós estaremos orando o Salmo 37, do 1 ao 20. É um salmo longo, vamos estar orando em duas partes. Vamos orar? No Salmo 1, Salmo 37, 1, o salmista diz: Não te indignes, ou seja, não te aborreças por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ô Paizinho amado, viemos diante do teu trono no nome poderoso de Jesus Cristo, pedir que o teu Espírito Santo nos ilumine nesse período de oração, que nós não venhamos nos aborrecer, nos indignar quando os malfeitores aparentemente vivem bem, aparentemente prosperam e às vezes aparentemente estão melhores do que aqueles que buscam viver honestamente, dignamente e servem ao Senhor. Que nem sequer um vestígio de inveja venha brotar em nosso coração. Pois está escrito em Provérbios 14, 30, que o coração saudável é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ó Senhor, muitas enfermidades têm a sua raiz na inveja. Nos livra desse sentimento tão nocivo. Nos enche com o fruto glorioso do teu Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fim dos ímpios já está decretado na tua palavra. No verso 2 ao 4, o salmista diz: Por que cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura? Ó Senhor, o verso 4 diz: Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ó Senhor, nos ajuda a confiar em Ti e a fazer o bem, pois só o Senhor pode conhecer o nosso coração e nos abençoar. Ó Espírito Santo, nos ajude a deleitar, ou seja, a ter prazer no Senhor, gastar tempo em Tua presença, na oração, meditando em Tua palavra, porque esta é a senha para nós termos os nossos desejos, o desejo do nosso coração concedidos por Ti. No verso 5, diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ó Senhor, como é difícil entregar os nossos caminhos a Ti, as nossas vontades ao Senhor, pois somos tão falhos. Com a nossa boca nós dizemos que confiamos, dizemos que entregamos, mas na realidade estamos lutando sempre com as nossas forças, pois o Senhor é Espírito e nós não o vemos com os nossos olhos carnais. E o problema e os problemas da vida são físicos. E nós temos essa incredulidade de crer só naquilo que vemos, apalpamos. Perdoa-nos, Senhor. E nos ajude a entregar de tal forma que sosseguemos o nosso coração. Pois o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. E tudo que nós desejamos no mundo físico, primeiro nós temos que conquistar no mundo espiritual. E o salmista afirma: confia nele e ele tudo fará. Isso é fé. Fé é crer no que não existe. E quando falamos, trazemos a existência. Em Hebreus 11, no verso 1, diz que, ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, tudo que nós precisamos primeiro declarar com a nossa boca. É maravilhoso, Senhor, quando confiamos. O Senhor faz vir a tua justiça sobre nós como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Esta afirmação é muito grandiosa, pois desde que o mundo existe, também existe a luz e o sol do meio-dia. Ou seja, se eles existem pelo poder da tua palavra, nós também devemos confiar que pelo mesmo motivo, pela tua palavra, o Senhor cumprirá. O Senhor fará acontecer pelo poder da tua palavra quando nós a proferimos, quando nós declaramos. No verso 7 e 8, o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira e abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal. Ó Senhor, somos tão falhos que ao invés de olharmos para o que deu certo, porque nós já temos, para o que é bom em nossa vida, olhamos muito mais para o que deu errado, por aquilo que não temos. E nesta insatisfação, vemos os maus aparentemente irem bem. E isso tem gerado indignação, aborrecimento em muitas pessoas. Como precisamos de ti, Espírito Santo, com o teu fruto, para deixarmos essa ira, esse furor, e não acabar fazendo mal pensando que isso compensa. Nos ajude, Senhor, pois até para descansar e esperar em ti precisamos da tua mão sobre nós. No verso 9 ao 15, o salmista diz: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra eles range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Oh, papaizinho, como o Senhor é bom. Os teus olhos vê os bons e os maus. O Senhor não ignora as desigualdades praticadas pelos homens, principalmente por aqueles que estão no poder, e subjuga, escraviza os menos favorecidos. Mas aos justos, mesmo que passemos por dificuldade, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor ri da imbecilidade dos ímpios, pois o Senhor sabe o fim deles. O melhor que podemos fazer é confiar no Senhor, que a seu tempo faz cumprir todas as coisas. No verso 16, o salmista diz: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Os ímpios com toda a sua riqueza perecerá se não se arrependerem. Mas os justos, mesmo que passem dificuldades, terá a eternidade de glória com o Senhor. Lá em 1 Timóteo 6, de 7 a 9, diz: porque nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em muitas tentações e em laços e em muitas loucuras nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Em Mateus 25, no verso 21, o Senhor Jesus diz: e o seu Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Ó Senhor, nos ensina a ser fiéis
e bons administradores do que o Senhor nos permite possuir. No verso 17 a 20, o salmista diz: pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O salmista nos mostra o paralelo entre os maus e os bons, os ímpios e os justos, e a resposta do Senhor para cada um. Sem dúvida, é infinitamente melhor viver em justiça, andar na tua presença, Senhor. Lá em Naum, no capítulo 1, no verso 3, o Senhor diz: o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo em tratar com os ímpios, mas ao culpado o Senhor não terá por inocente. O Senhor é tão justo, Paizinho, tão bom, tão misericordioso, que não quer que ninguém se perca. Está lá em 2 Pedro 3,9. Mas que todos venham arrepender-se. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Se essas pessoas que estão orando comigo ainda não entregaram a vida delas a Ti, ainda não se arrependeram das suas vãs maneiras de viver, que o Senhor esteja trabalhando, dando a elas um espírito de arrependimento, de conversão, e que elas possam, Senhor, decidir a viver do lado do Senhor, porque é do lado do Senhor que nós teremos um final feliz. Os ímpios terão um final muito triste. Que o Senhor esteja nos abençoando a viver na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão linda. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar, se está gostando, que está entendendo. É muito bom a gente poder estar conversando, eu vou respondendo à medida do possível. Peça para os seus amigos se inscreverem, nós deu uma paralisada lá nos inscritos, mas não tem problema. Para mim, o que interessa, o que está no meu coração é alcançar aqueles que estão aqui comigo. Gratidão, um grande abraço.